Olá, um prazer enorme estar aqui mais uma vez no nosso programa Dentro e Fora da Caixa. E a semana passada nós trouxemos um tema de grande relevância e pertinente, muito especialmente nesse tempo de efervescência do crescimento do coaching no Brasil. Aliás, o crescimento do coaching não é apenas uma realidade brasileira. Há quem diga que o coaching é uma das atividades profissionais que mais cresce no mundo. E de fato há grandes possibilidades no coaching, mas também há muitas limitações. A semana passada nós falamos sobre a nota orientativa do Conselho Federal de Psicologia, que traz um norte, que traz orientações práticas específicas ao profissional especificamente o psicólogo, na sua prática do coaching. Deve ele usar todo o seu conhecimento técnico, científico e deve também estar submetido às normas e muito especialmente ao código de ética do profissional, do psicólogo. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a doença do pensamento defendida pelo físico David Bohm e nós vamos falar sobre essa expressão que se tornou uma febre na realidade brasileira. Agora sou coach. A doença do pensamento, de alguma forma, motivada pelo imediatismo, pelas fórmulas mágicas, pelas saídas prontas, pelas frases feitas, pelas dicas mágicas, sustenta que você pode resolver problemas complexos a partir de situações e de indicadores simples. Por isso, nós temos que afirmar que a superficialidade da doença do pensamento ignora a complexidade do fenômeno humano. E aqui está, para mim, uma das coisas mais severas, mais preocupantes de um processo de coaching. A fronteira entre o coach e o couch, palavra inglesa que tem o sentido de divã, Ou seja, a fronteira entre a psicoterapia e o coach nem sempre são nítidas. O coach e a psicoterapia e o couch navegam em zonas muito cinzentas que nem sempre são perceptíveis, nem sempre estão claras essas fronteiras. Daí a necessidade da gente fazer distinção entre coach e couch. A doença do pensamento é que leva muitas pessoas, às vezes muito bem intencionadas, diga-se aqui, a ilusão, levarem a viver a ilusão de que um final de semana entusiasmado, empolgado, onde ele aprendeu alguns princípios, ouviu algumas palavras-chave, alguns conceitos, vai dar a ele a credencial ou as credenciais, a legitimidade para que ele seja um agente promotor de saúde psíquica. Isso é um perigo muito grande. Como eu já disse, eu sou psicoterapeuta, trabalho com gente há mais de 30 anos, cuido de gente, e quanto mais você conhece o fenômeno humano, mais você percebe a complexidade que é lidar com situações de histórias, de dores, de memórias dolorosas, de marcas profundas que ficam no passado, seja a nível consciente ou inconsciente, e por aí vai. Portanto, o que é o coaching? O coaching, como nós dissemos, é uma prática em busca de formulações teóricas mais refinadas, mais aprofundadas, e nós temos hoje, que bom, nós temos a psicologia positiva, que é um grande referencial, nós temos a neurociência, nós temos sim muita base teórica e epistemológica séria que pode servir de fundamento para a prática do coaching. No entanto, quando nós estamos navegando por águas profundas da subjetividade, da experiência humana, nós temos que ter cuidado. E é por isso que a nota do Conselho Federal de Psicologia nos diz também o seguinte: qualquer profissional que não esteja inscrito no CRP e que se utilizar de métodos e técnicas privativas
do psicólogo ou da psicóloga durante sessões de coaching ou que desenvolva de alguma forma atribuições restritas à psicologia estará incorrendo em exercício ilegal da profissão, de acordo com o artigo 30 da Lei número 5.766/71 e o artigo 47 da Lei das Contravenções Penais sobre pena de prisão simples ou multa, segundo o decreto número 3688 de 3 de outubro de 1941. Bem, isso parece ser um extremo mencionar isso aqui em uma nota. Mas para quem está nesse mundo, psi, e quem lida com o fenômeno humano, certamente não vai achar isso um exagero. Aliás, aqui não é nenhuma arbitrariedade do Conselho. O que o Conselho está apenas notificando aqui é um fato já regularizado, obviamente, pelas leis brasileiras. E, em verdade, é importante que a gente tenha todo cuidado. O coach tem possibilidade, mas tem limitações. Um grande psiquiatra, ou melhor ainda, um grande psicólogo chamado Abraham Maslow, certa ocasião, ele nomeou de lei do instrumento. E o que ele queria dizer com a lei do instrumento? A lei do instrumento é aquele profissional que absolutiza um instrumento para todas as práticas e para toda a problematicidade que ele vai lidar e enfrentar. É por isso que eu costumo dizer que nós temos que ter muito cuidado com o coach martelo. É isso mesmo. O martelo é um instrumento, mas nós temos que entender que o coach não pode ser empregado para todos os problemas da vida e da existência. Há coach de tudo hoje. O coach não serve para tudo. Há metodologias, há práticas, há outras atividades profissionais que se adequam de uma maneira muito mais específica e apropriada quando o tema é as emoções, ou quando o tema está ligado ao problema da subjetividade, a uma relação com o filho, a uma relação entre casais, a uma questão que diz respeito à sua história. É verdade que o coach pode oferecer caminhos extraordinários para o crescimento emocional, mas é muito verdade também que o coach tem as suas limitações quando entra nessas águas que são turvas e nem sempre estão claras e nítidas. É uma zona cinzenta. Por isso é muito importante que hoje, seja o profissional psi, seja o coach e você que me ouve, é muito importante a gente fazer uma distinção para coach e couch, terapia e coach. O coach, conquanto possa ter efeitos terapêuticos e efeitos até psicoterapêuticos, não deve de maneira alguma ser confundido com a psicoterapia. É verdade também, como defende muitos autores renomados no mundo todo, que em muitas situações o profissional que exerce e que atua como coach, se ele tiver habilidades, conhecimentos, experiência, metodologias como psicólogo, ele terá muito mais eficácia em inúmeras situações. Portanto, é importante que a gente não caia na cilada da doença do pensamento, que cria caminhos enormes para gurus autodeificados como se tivesse a grande fórmula para ensinar para as pessoas. Mesmo porque não há um conhecimento pronto, não há uma palavra final, não há uma palavra mestra. Não há nem no coach, nem na psicologia e nenhum ramo do conhecimento. Portanto, coach ou couch. E há situações que só um profissional da área psi vai poder fazer distinção entre coach e couch. É verdade também que há muitos coaches sérios que imediatamente, ao perceberem que estão lidando com uma situação que está para além das suas competências, encaminha diretamente o seu cliente para um profissional psi. Portanto, vamos fazer uma distinção entre coach e couch ao navegar por essas águas tão cinzentas e tão turvas da complexidade humana
nós temos que ter cuidado para não fazer coach quando é couch. E quando o problema for coach, vamos usar o coach. Daí a necessidade de clareza, objetividade, simplicidade e, sobretudo, muita humildade profissional, intelectual, para percebermos as limitações da nossa atividade. Tanto o profissional psi deve reconhecer que há limitações também dos métodos e nas práticas das psicoterapias mais tradicionais, como o profissional coach, ou aquele que atua na área do coach, melhor dizendo, reconhecer as suas limitações como coach. Humildade é a palavra de hoje. Um forte abraço e nos vemos no próximo programa. E até lá, um forte e carinhoso abraço.